Olá a todos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Hoje nós vamos iniciar um novo curso sobre vida cristã, sobre as nossas práticas e convicções enquanto membros de uma igreja reformada. E o nosso livro base será esse que está sendo mostrado aí, O Cristão Presbiteriano, do reverendo Sean Michael Lucas. E essa aula introdutória tem o objetivo de apresentar os temas que virão a ser discutidos nas nossas lições ao longo dos próximos meses. Espero que você possa aproveitar bastante o estudo da Palavra do Senhor. Uma reflexão feita pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, a respeito de si mesmo, ele diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós nos entregamos à vida religiosa no campo do cristianismo, temos valores, temos convicções, temos crenças, temos princípios, temos hábitos e costumes que divergem de uma vida que eventualmente tenhamos tido antes de nos convertermos. Essa mudança transforma ou muda a nossa identidade. São práticas com as quais nós passamos, então, a nos identificar de uma forma diferente daquilo que vínhamos vivendo antes da nossa conversão. É exatamente sobre isso que trataremos também nesta lição de hoje, convicções e identidades. Uma pergunta que remota a todos os tempos e que tem sido alvo de grandes pensamentos no campo da filosofia é quem nós somos. De fato, não podemos aqui divagar a respeito dessa questão de forma ampla. No entanto, podemos nos compreender como indivíduos dentro da nossa unidade. Cada um de nós tem características exclusivas, próprias, que não são de forma alguma compartilhadas uns com os outros. Tanto dentro do nosso aspecto físico quanto do aspecto biológico, somos indivíduos únicos. Somos únicos também na nossa própria história de vida, histórias que podem ser nomináveis, que podem ser importantes ou que podem simplesmente passar como ilustres desconhecidos que somos. No campo da coletividade, no entanto, as coisas elas são um pouco diferentes. Embora tenhamos uma ampla diversidade de opiniões, vontades e desejos, de maneira geral podemos ser classificados dentro de coisas comuns que fazemos. Por exemplo, temos basicamente os mesmos cortes de cabelo, optamos por comprar os mesmos produtos, assistimos os mesmos shows, os mesmos espetáculos, temos escolhas políticas, sociais semelhantes. Assim podemos sermos identificados enquanto grupos, com seus valores éticos, com seus valores morais, com seus valores históricos, os quais compartilhamos uns com os outros. E ainda que sejamos indivíduos no campo dessa diversidade, somos também parte do coletivo. E aí é que a nossa identidade, ela tem algumas questões que precisamos compreender. Cada um de nós é imbuído de histórias individuais, coisas que aprendemos, com as quais crescemos, com as quais experimentamos ao longo de nossas vidas. Cada uma dessas histórias pode vir de uma longa linha de tradições que nos são repassadas, histórias e heranças que nós pretendemos de alguma forma perpetuar, trazendo algum grau de segurança e, dependendo de sua intensidade, podem influenciar positivamente ou negativamente a construção de objetivos e metas que temos. Coisas simples também podem ser compreendidas como tradição, como, por exemplo, celebração do Natal, com as nossas ceias, com enfeite nos nossos lares, ou a tradição de celebrarmos um aniversário a cada ano. Também há coisas muito mais complexas que isso, que dizem respeito ao campo da política e da sociologia em que vivemos no nosso dia a dia. A partir dessas tradições, podemos também conhecer os nossos hábitos, que são ações e atividades que frequentemente nos levam a alcançar os nossos objetivos. Muitos desses hábitos são comuns, como, por exemplo, escovar os dentes todos os dias após as refeições, tomar banho. São hábitos saudáveis dos quais nós pretendemos perpetuar e passar à frente,
não são exatamente compreendidos como tradições. Há hábitos como realizar exercícios ou coisas até um pouco mais complexas relativas ao nosso trabalho, nosso envolvimento com a igreja, hábitos que são comuns e repetidos com bastante frequência. A cada domingo, por exemplo, nós frequentamos a igreja, ou neste momento estamos longe dos nossos hábitos, afastados dos nossos hábitos, tendo que assistir às nossas aulas online e participar de cultos também online. Muitos desses hábitos podem ser compreendidos também como manias, coisas que fazemos, sem exatamente entendermos o porquê. Outro aspecto da história individual são os nossos costumes, que é a maneira com a qual executamos os nossos hábitos de acordo com os nossos gostos pessoais. É uma forma diferente, ou cada um de nós tem uma forma diferente de executar os mesmos hábitos. Por exemplo, ao irmos à igreja ao domingo, alguns podem ir de carro, outros podem ir a pé, mesmo morando, ambos podendo morar perto da igreja ou próximo da igreja. De forma geral, fazemos isso conforme o nosso costume, né, ou conforme os nossos gostos que nós temos a respeito da execução daquele mesmo hábito. Essas histórias individuais constituem as nossas práticas. As tradições, hábitos e costumes nos levam a nos identificarmos com determinadas práticas que serão executadas ao longo de nossa vida. As nossas práticas, elas são gostos e manias que nós demonstramos para com aqueles que nos observam, mas também os nossos observadores, eles veem os nossos valores e importâncias e estabelecem expectativas a respeito disso. Ou seja, quando você tem determinadas práticas, aquele que nos observa, o nosso próximo, ele tem expectativas de que você reaja de determinada forma. E isso tem a ver com aquilo que nós cremos. As nossas crenças são os códigos de fé que fundamentam os nossos princípios, valores, expectativas e esperanças. Se confundidas com as tradições, as nossas crenças elas podem vir a ser um fim em si mesmo e um empecilho para que nós possamos ter uma vida efetivamente saudável na nossa fé. É com base nessas crenças que estabelecemos também as nossas vocações, que é a disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa a uma determinada atividade em função da crença e aptidões que ela desenvolve ao longo da vida. Cada um de nós tem a sua própria vocação. Somos todos chamados ao trabalho, e o trabalho cada um dentro das suas habilidades específicas, daquilo que de fato ele se habituou, tem conhecimento, ou simplesmente tem a vontade de realizar. Essa vocação está relacionada àquilo que cremos. Se cremos com o trabalho como algo importante, vamos trabalhar com afinco naquilo que fazemos. Alguns podem optar por ser excelentes cozinheiros, motoristas, advogados, professores, médicos. Há muitas vocações que podemos entender, e até mesmo no campo religioso. Alguns são chamados a determinados exercícios ministeriais. São essas as expectativas que são passadas ao observador. Valores e importâncias que aquela pessoa tem dentro de si e que são observadas pelo nosso próximo. Também temos o campo da responsabilidade, que ela é o grau de envolvimento que temos com o desempenho de nossas vocações e que pode variar conforme a interpretação e confiança nas nossas crenças. Alguns podem não querer ser profícuos, dedicados à vocação que têm porque tem algum conflito com a fé. Todos esses conjuntos de crenças, vocações e responsabilidades de nossas histórias individuais são as convicções com as quais nós vivemos. É este conjunto de histórias individuais que formam a nossa identidade. Os hábitos e costumes, as crenças e convicções nos levam a práticas respectivas que nos inserem dentro de contextos de localidade, de personalidade, de pertencimento. Quando entendemos as nossas práticas e as nossas convicções, podemos compreender quem nós somos. E a partir desse momento que nos identificamos enquanto indivíduos, vamos ter as nossas escolhas com as quais vamos decidir sobre a que grupo pertencemos, a qual comunidade queremos dedicar as nossas práticas.
e viver as nossas convicções. Isso acontece muito no campo da igreja. Ao tempo em que nos identificamos enquanto cristãos, em algum momento tomamos uma decisão sobre com qual denominação nos envolver, com quais atividades e ministérios desejamos ter as nossas práticas religiosas. Fora do campo da experiência religiosa, algumas pessoas podem, ao longo de sua vida, passar por importantes crises nessa identidade individual. A desilusão ou a desarmonia no cerne daquilo que entendemos enquanto indivíduos pode provocar um questionamento sobre as nossas crenças, sobre os valores, ou mesmo um afastamento de convicções em razão de perdas, doenças, ou pela simples descoberta de que a história de vida que antes orientava as nossas práticas e as nossas convicções já não são capazes de explicar a realidade que agora se passa a conhecer em nossa nova estrutura de vida. Ocorre então a alteração da percepção da realidade. E é nesse momento em que as crenças básicas e os valores centrais, eles entram em decadência. E isso nós entendemos como esta crise de identidade. E há duas importantes vertentes que nós precisamos destacar nesta mudança. No campo do mundo pós-moderno, as identidades elas são fluidas e influem muitas vezes no relaxamento de relacionamentos sociais, com a concessão sobre valores tradicionais, sobre valores de crenças e princípios importantes. Por exemplo, nas questões de família, que são amplamente substituídas por outros valores que são hoje divulgados na mídia. Há uma perda de laços familiares simplesmente porque não queremos mais viver os problemas que antes viviam, e por isso há muitos divórcios, e por isso há muitas famílias que se afastam. Há problemas como na vocação, onde elas são substituídas por aquilo que me dá mais prazer. Pessoas que têm determinadas profissões ao longo da vida resolvem simplesmente mudar as suas vocações, mudar a interpretação do seu trabalho, simplesmente porque entraram num campo de desilusão, de depressão e precisam daquilo que é chamado de ressignificado. E é possível, no contexto dessa pós-modernidade, recriar inúmeras vezes essa identidade, conforme a necessidade e conforme a oportunidade. Desta forma, as pessoas de fato não querem encarar os problemas e tratar os problemas, mas preferem distorcer a verdade, distorcer a realidade e se entregarem a múltiplas identidades, a identidades fluidas, dentro dessa visão do ressignificado que pode acontecer muito ao longo das suas vidas. É importante destacar que para o cristão não existe essa ressignificação, pois o que aconteceu conosco é que a nossa natureza ela foi alterada. Nós passamos da condição de perdidos, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, para salvos, redimidos, de forma que o viver que agora temos, o fazemos em Cristo, conforme os seus valores e segundo a vontade de Deus e ainda conforme aquilo que expressa as Escrituras Sagradas. Aquilo que vivíamos no mundo, distantes de Deus, inimigos de Deus, são agora substituídos por novas convicções, novas práticas e novas histórias. E nisso não cabe ressignificado. Temos uma nova identidade. Quando nos tornamos cristãos, somos compreendidos como uma nova criatura. Alguém que passou de hábitos, costumes, tradições, valores distantes daquilo que o Evangelho proclama e passamos agora a adotar uma série de tradições, de histórias, de valores que têm sido passados ao longo de geração, mas sempre orientados por meio da palavra de Deus. Em algum momento de nossa vida cristã, também tomamos a decisão de seguir sobre um determinado rito confessional, uma igreja a qual nós escolhemos. E no nosso caso, escolhemos a igreja presbiteriana. De que forma, então, podemos entender essa escolha e entendermos quem nós somos diante disso, o que cremos,
quais são os nossos valores, quais são as nossas práticas, os nossos princípios. Bom, enquanto presbiterianos, temos também uma identidade própria, que está muito fundamentada no seu conjunto de doutrinas. Primeiro, compreendemos que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Somos uma igreja que é compreendida como confessional e não como uma igreja que possui uma declaração limitada de fé a respeito de determinados temas. Não pensamos que o cristianismo seja apenas a mudança de determinados hábitos ou a realização de determinadas práticas. Há um conjunto de ações que precisam ser adotadas e esse conjunto de ações nos é orientado através de um sistema de crenças e padrões que orientam tanto a nossa pregação quanto o nosso ensino, e daí envolve tudo aquilo que realizamos dentro da igreja. Esses são os padrões de Westminster, que vêm desde a Confissão de Fé de Westminster e também nos seus catecismos, que nos orientam a interpretação e a forma de ensino da Palavra de Deus. Nossas convicções também possuem um conjunto de crenças que são fundamentalmente semelhantes às de outras denominações protestantes e evangélicas. Por exemplo, cremos que somos pecadores, salvos da condenação do pecado por meio da justiça de Cristo e pelo seu sacrifício, e de que Ele, então, é o Senhor da igreja. Dessa forma, não podemos compreender que somos a única igreja verdadeira. Há muitas outras igrejas que compartilham desses mesmos valores. Por exemplo, a inspiração divina da Escritura, a inerrância da Escritura, aspectos relacionados à Trindade, à manifestação de Deus em 3 pessoas, as naturezas de Cristo, seja ela divina e humana, doutrinas da salvação, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação, além da morte substitutiva na cruz, e a ressurreição física de Jesus Cristo e sua ascensão aos céus, assim como também a sua promessa de retorno. Esse conjunto de crenças, embora possa haver alguma divergência ou diferenças a respeito de um ou outro aspecto menos relevante, nos faz compreendermos como evangélicos, como os cristãos que seguem segundo a orientação e as orientações da Palavra de Deus. Muitas pessoas que usam o rótulo de presbiterianos ou reformados duvidam que outros evangélicos realmente creiam no evangelho, porque não falam com aquilo que chamamos de o sotaque presbiteriano. Pensamos existir um evangelho deficiente em outras denominações porque divergem de questões essenciais. E isso é bastante inadequado, pois a comunhão dos santos é em torno daqueles que professam Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, e esses são os nossos irmãos em Cristo. As nossas crenças nos levam a práticas que demonstram também a necessidade de nossas boas obras de justiça, da organização da igreja como padrão do cristianismo, a realidade do céu e do inferno, o retorno glorioso de Jesus e a centralidade do Evangelho. Isso faz de nós evangélicos. Existem princípios fundamentais, os quais serão discutidos ao longo das nossas próximas lições, como, por exemplo, a soberania de Deus, a prioridade da graça, o pacto da graça, a natureza da igreja, seja no seu caráter físico, local, quanto no caráter espiritual, as marcas que estão relacionadas às nossas práticas de culto, missão e mensagem. A igreja ela é visível, ela é invisível e ela é verdadeira quando ela executa os sacramentos. É interessante quando temos a oportunidade de visitar outras igrejas da nossa mesma denominação e podemos nos identificarmos os nossos cultos conforme as práticas que executamos nesses cultos. Práticas que remontam a uma tradição e que estão relacionadas às nossas convicções. De fato, aquilo que praticamos em nossas igrejas está relacionado aos nossos padrões de fé, aos padrões de Westminster, mas principalmente orientados por aquilo que são os nossos princípios extraídos a partir das Escrituras. Temos, por exemplo, as práticas de piedade relacionadas ao culto comunitário, a pregação da palavra, a celebração dos sacramentos, a oração pelos méritos de Cristo,
o serviço ao próximo em gratidão pela graça recebida, como reflexo dos méritos de Cristo que foram de alguma forma atribuídos a nós. Também os nossos cultos e as nossas atividades eclesiásticas são muitas vezes reconhecidas como frios, mas na verdade não são frios, são a orientação factual do Espírito Santo para o culto comunitário, o qual é regulado pelo Espírito, pela Escritura. Elementos do culto, como as práticas de adoração, fazem parte do nosso cotidiano, das nossas liturgias. Por exemplo, temos a chamada ao culto, a confissão dos pecados, a proclamação do Evangelho, a participação nos sacramentos, a renovação das promessas pactuais a partir dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia e a repetição da história do Evangelho, que são para nós a forma do culto cristão orientada pela Escritura. No culto, o cristão ele apresenta aquilo que crê, e nós, enquanto crentes presbiterianos, temos a oportunidade de expressar a nossa fé de forma pública, de forma particular, por meio do culto que praticamos. Sobre esses temas, ao longo das nossas lições, estudaremos cada um desses elementos. Entre eles também os aspectos relacionados ao governo da igreja, que estão relacionados à decência e à ordem com a qual a Escritura nos orienta. Temos uma prática parlamentar por meio de assembleias que tomam decisões e de um conselho que representa o conjunto comunitário da igreja. No entanto, este governo eclesiástico ele não está apenas relacionado às práticas administrativas da igreja. Esse conselho e governo não ignoram o fato de que há uma natureza espiritual na igreja e que a autoridade da igreja ela é mediada pelas vocações que recebemos do Senhor por meio dos seus presbíteros, que são dádivas de Deus à igreja. Cada uma de nossas igrejas locais está relacionadas a um concílio. Essas igrejas locais estão relacionadas aos presbitérios, que por sua vez estão relacionados aos sínodos, e esses presbitérios eles constituem o Supremo Concílio. As orientações de práticas e doutrinas nos são orientadas então a partir do Supremo Concílio para que sejam executadas no campo das igrejas locais. Nossas práticas também são orientadas a partir de uma Constituição que é ampla, não limitada, que serve de referência em consultas para as nossas atividades, que reforçam a participação da membresia no corpo da igreja e afasta o monarquismo sobre a igreja, exaltando a mediação da palavra e do Espírito para que as decisões conciliares possam de fato refletir as crenças e valores que temos. Assim será o tema de nossas lições próximas a respeito dessas convicções, a respeito dessas práticas e também das histórias que envolvem a nossa igreja. Romanos capítulo 12, verso 5 nos diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É dessa forma que podemos compreender a igreja. Somos um corpo que está voltado ou alicerçado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é orientado pelo direcionamento do Santo Espírito, conforme aquilo que nos instrui a palavra de Deus. Nós possamos refletir seriamente e participar das nossas lições a respeito da vida cristã que devemos desenvolver em nossa comunidade. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também as próximas lições que teremos. Abraço a todos.